Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje vamos ter propostas e algumas respostas se aproximando de Deus, né? Propostas de Deus a Moisés e umas reações de Deus que a gente vai se perguntar o que estava acontecendo. Lembrando que no prefácio nós vimos, né? Gênesis, nós vimos que o prefácio introduz a ideia de ver o mundo com novas lentes, né? Não a lente que era habituada naquele tempo. Mas nós vimos que a criação era boa e que éramos convidados a confiar na história. Mas vimos lá que no início isso era difícil, pois as pessoas estavam cheias de medos e inseguranças, até que Deus encontra a família de Abrão, né? Que depois vira Abraão. E encontramos aqui as ideias principais, né, que formarão a identidade do povo de Deus. Então, com a família de Abraão, a gente sai do prefácio e entra na introdução, né, introdução às Escrituras. Era uma família que entendia de confiança, de amor, de autossacrifício, ainda que no caminho dessem as suas cabeçadas. Eles eram bem comprometidos com a hospitalidade, né? A gente também viu caras como Jacó, pouquinho de José, que tiveram problemas com a história, mas que no fim acabaram como principais personagens aí, né? Jacó como pai da nação de Israel. Então, vamos entrar aqui em Êxodo, e o material que a gente vai abordar, grande maioria dele, vem do produzido pelo rabino David Foreman e também pelo Marty Salomon no seu podcast Bema. Vou começar com uma passagem bem simbólica aqui em Êxodo 3, do verso 9 ao 11. Então lá, a Pati, com sua voz melodiosa e suave, vai ler para nós essa passagem. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Não é melodiosa? Adoro ouvir essa voz. Então, agora, corta 80 anos atrás. O que aconteceu 80 anos atrás disso? Desse momento aqui? Quem estava nascendo 80 anos atrás? Moisés, né? Moisés estava nascendo há 80 anos atrás. Ele era um hebreu, nascido de pais hebreus. Os pais dele se chamavam Joquebed, que não era o nome do pai, era o nome da mãe, e Anrão, não é? Joquebed significa glória a Yahvé, e Anrão significa o povo exaltado, nomes bem hebraicos, né? Ele foi colocado na cestinha porque havia um decreto do faraó para matar todos os recém-nascidos, e Joquebed, ele, depois que Moisés aí tinha acho que uns 2 ou 3 meses, colocou ele na cestinha e deixou lá, preso nos galhos, lá no rio, né? Perto da onde a filha do faraó ia às águas. E sabemos que a filha do faraó o encontra lá nas águas, e ela sabe imediatamente que Moisés era um bebê hebreu. Como que ela descobriu que aquele bebezinho era um bebê hebreu? Porque ele era circuncidado. Muito bom, querido, brilhante. E mais, na verdade, é curioso que no filme Os 10 Mandamentos, do Charles Heston, né, quando ela pega lá, ela fala que ela reconhece pelo jeito que dobraram os paninhos em volta dele. Porque naquele tempo o pessoal, a indústria do cinema tinha muito cuidado para falar das partes mais íntimas, né? Mas obviamente não foi por causa disso, né? Ela olhou para o bebê lá e falou: um bebê hebreu, né? E aí ele então tem esse histórico hebreu, mas ele é criado em que estilo? Ele é criado no estilo hebraico ou é criado no estilo egípcio? Egípcio. Hebraico. Hebraico. Moisés foi criado no estilo hebraico pelo faraó. Egípcio. Não, certamente se ele foi encontrado pela filha do faraó,
Ele foi criado após os 2 meses Aham. no estilo egípcio. Ah, Mas antes dos 2 meses, vocês aham. falando de antes dos 2 meses, Então, estilo hebraico. ou seja, ele ganhou o seu primeiro quilo no estilo hebraico. Exatamente. Tá bom. E os demais no estilo egípcio. Será que ele lembra da fase hebraica da infância dele? Ah, bom, difícil. Fala aí, Vinícius. Aqui, na verdade, tem a parte do período de amamentação, né? A filha do faraó entrega para a mãe de Moisés para ela cuidar dele enquanto ela estivesse amamentando. Depois ele seria devolvido. Verdade. Então ele foi criado um pouquinho mais no estilo hebraico aí. Uns 5 quilos a mais, talvez, uns 10, eu não sei quantos quilos um bebê depois de amamentado ganha. Ou pelo menos no leite hebraico, né? É isso aí. Mas ele foi educado em que estilo? Egípcio. Ahá! Foi educado no estilo egípcio. Não só no estilo egípcio, ele foi educado no estilo da realeza egípcia. E então, imagina você qual seria o grande conflito da juventude dele. Imagine Moisés adolescente, né, naqueles conflitos, lá crescendo, amadurecendo, e ele sabe, mesmo que ele não lembrasse do primeiro ano dele, né, ele sabia que ele era hebreu. Pelo menos toda vez que ele ia urinar, ele era lembrado que ele era hebreu. Né? Ou seja, ele era lembrado todo dia sobre isso. Todo dia. E aí corta, e nós vamos lá para 40 anos depois disso, ou 40 anos antes desse papo aqui. Né? Imagine que Moisés deve ter crescido incomodado, né? Porque ele vê os brothers dele sendo oprimidos ali, escravizados pelos egípcios. Muitos defendem que ele tinha a culpa do sobrevivente, né? A culpa daquele que sobreviveu, teve uma vida protegida, quando os demais da mesma etnia, né, e tal, tem uma situação muito, muito diversa. Mas, de qualquer forma, ele fica incomodado com aquilo, que enquanto ele era criado com o melhor do Egito, os maninhos dele continuavam lá sofrendo bastante. Então, você percebe que ele tem esse chamado de fazer algo quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E o que ele faz? Ele vai lá, intervém e mata o egípcio. O egípcio acaba morrendo. E ele achei isso interessante. Ele falou: caramba, eu realmente posso fazer algo pelos meus irmãos. Ele resolve intervir de novo quando tem 2 hebreus lá num conflito. E aí, quando ele faz isso, o que os caras fazem? Questionam ele. Você vai fazer com a gente o que você fez com aquele egípcio? Matar igual você fez com o outro? Quem você pensa que é? E aí Moisés percebe que mais pessoas sabiam. Ele resolve fugir. E ele some por 40 anos. Vai trabalhar como pastor lá para Jetro. Né? E nesse período ele casa com a filha de Jetro, né? Zípora. E nesses 40 anos, o que Moisés ficou fazendo? O que Moisés ficou fazendo nesses 40 anos? Cuidando das ovelhas. Cuidando das ovelhas, pensando na vida. A gente sabe o que Moisés não ficou fazendo. Moisés não ficou meditando nas Escrituras. Porque ele não tinha escrito ainda as Escrituras. Então, isso, sem dúvida, Moisés não ficou fazendo. E finalmente... Às vezes ele estava meditando no que havia de ser as Escrituras. Pois é, e ele nem sabia direito quem era Deus. Provavelmente ele já tinha ouvido falar de Yahvé, né? Sendo criado lá pelos egípcios, talvez tenha sido educado lá sobre a cultura hebraica. Talvez Jetro tenha explicado alguma coisa, mas, de qualquer forma, provavelmente foi algo bem superficial, né? Ali. Ele não cresceu e não foi educado à moda hebraica. Então ele não foi educado ouvindo as histórias dos patriarcas, nem ouvindo o que Deus fez em relação aos patriarcas. Ele não conhece o folclore ali, né, da cultura hebraica. Ele conhece o folclore da cultura egípcia. Provavelmente ele sabe por alto algo da cultura hebraica. E aí, quando a gente percebe isso, que essa é uma cultura estranha para ele até, dá para entender um pouco mais como Moisés reagiu quando Deus aparece para ele, né? Em Êxodo, a gente viu lá no começo, né?
Deus ouviu o clamor e aí responde Moisés a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Tipo, meu Deus, quem sou eu para fazer isso? Eu nem conheço direito a história deles. E aí esse papo todo vai culminar lá em Êxodo 4:10, que diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Ele fica argumentando com Deus sobre isso. Nunca tive facilidade para falar. Alguns dizem que Moisés era gago, mas na verdade não dá para saber, né? Que era gago. Ele só diz que nunca tinha facilidade para falar. Quantas pessoas vocês conhecem que não são gagas, mas quando elas precisam falar diante de outros, elas falam: eu não sei falar, eu não tenho facilidade para falar. Areta. Não é? Quantos? Não é? Então, Mas eu acho que isso aí é charminho, Areta. Você deve falar bem pra caramba. será que era charminho de Moisés também? Acho que era charminho de Moisés. Charminho de Moisés também. Né? Não dá para dizer, podia até ser, né? Mas não dá para dizer. Provavelmente Moisés, quando tinha lá no treinamento egípcio a oportunidade de falar diante dos outros, né? Ele devia ter dificuldade de falar diante de um público ali, ficava nervoso, tinha medo do palco, sei lá. Não tinha o seu curso para fazer. Ele não tinha um curso do palestrante inesquecível para fazer, né? Então ele tinha essa dificuldade. E a gente vê Moisés nessa crise. David tá falando. Fala, David. Ainda mais de um tema que ele não dominava, né? Exato, né? Ele defendeu os hebreus, não entendia nada disso, né? Diante do faraó, que sempre ele era não é, o adotado ali, né? Então ia ser difícil a beça. E pediu para tirar os hebreus, que era a principal força de trabalho ali do Egito, do faraó, que contava com eles. Não. Imagina quão inapropriado Moisés se sentia. E ainda assim, naquela crise de identidade de Moisés. Quem era ele, afinal de contas? Circuncidado, claro, no corpo, mas educado na cultura egípcia. Enfim, a gente conhece a história e ele decide ir. Né? Deus fala, não, eu vou trazer seu irmão aqui e tal, ele decide ir. Mas enquanto ele está indo, acontece um evento ainda mais estranho, que está lá em Êxodo 4, no capítulo 24. Versículo 24. Capítulo 4, verso 24 até o 28. Ele vai encontrar Arão. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse, você é para mim um marido de sangue. Ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão, vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer. E também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. História curiosa essa, né? Então ele está indo encontrar o irmão dele, e numa hospedaria o Senhor vai ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. E aí Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho, imagina uma cirurgia feita às pressas, e tocou os pés de Moisés. Os pés eram um eufemismo para outra parte do corpo masculino, onde havia a circuncisão de Moisés também, né? E então ele pega aquele prepúcio cortado ali, vermelhinho ainda, e toca a circuncisão de Moisés ali, e nessa ocasião o Senhor o deixa, né? Então, que história. Entendeu aí o que aconteceu? Uhum. Como Zípora sabia o que tinha que fazer? Não sei não. Porque parece que ela foi bem precisa, né? Uhum. Nesse negócio. Foi absolutamente precisa. Foi lá, pegou uma pedra afiada, não só precisa com as mãos, mas precisa com a mente também. E mais, voltar um pouco, por que o filho de Moisés não era circuncidado? Uhum. Boa pergunta. Por que Moisés não circuncidou o filho? Isso
só ressalta a questão da crise de identidade de Moisés. Se ele se visse como um hebreu, ele teria circuncidado o filho. Verdade. Não é? Então ele sabia das origens dele, mas ainda assim não circuncidou o filho. Ou talvez ele tivesse insegurança de que circuncidar o filho e os egípcios pegassem lá e dissem, não, você é escravo, você tem que ficar com os escravos. Podia causar a escravidão do filho. A gente não sabe o que passou na cabeça de Moisés. Só sabe que, aparentemente, ele tinha uma crise de identidade aqui e não circuncidou o filho. E, aparentemente, quando aparece o Senhor ali, Zípora interpreta bem a situação e age. Né? E age e meio que resolve a crise de identidade desse jeito. De alguma forma, isso aqui fica resolvido. Quer dizer, não no coração de Moisés, né? Mas pelo menos na parte externa. E o Senhor o deixa. Com certeza há um zilhão de camadas mais profundas aqui, que eu não alcancei até aqui. Mas vamos olhar uma outra questão que aparece nessa história. Marido de sangue, essas palavras em hebraico que tem vários significados, né? Quer dizer, noivo, noiva, né? Que significa essa palavra também, qual é a palavra? Hatan, essa palavra. Também significa genro. Ela aparece 2 vezes aqui, e as únicas outras 2 vezes que aparece, né, até então, aqui nas Escrituras, é lá em Gênesis 18, 19, na história de Sodoma e Gomorra, na destruição de Sodoma, quando se refere a Ló, aos genros de Ló, né, ali. E há um outro conjunto de palavras que liga também essas 2 histórias. Os primeiros 4 capítulos de Êxodo e o capítulo 18 e 19 de Gênesis. Ou seja, esse clamor que o povo hebreu faz e chega até Deus e aquela história de Sodoma e Gomorra. Né? E são 2 histórias ligadas aqui com a ira de Deus. A gente falou que ia voltar em Sodoma, né? Em uma conversa anterior. Então, essas aqui são 2 histórias que são ligadas com a ira de Deus. E não só essa palavra Hatan, aparece outras. Né? Ra-ha, que é o wicked, é maus. Aparece 8 vezes. Aqui, 4 numa, 4 na outra. Também sacar, que é opressão, aparece 4 vezes. Quando lá em Gênesis 18, 21, diz: as acusações de Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Esse o seu pecado é tão grave, né? A palavra que designa isso é esse tsacar, né? Que é opressão, né? A opressão deles é tão grave que eu vou lá ver o que é. E aí, por fim, aparece Shafá, que é julgar. Também aparece 4 vezes, né, aqui nessas histórias. Esse julgar, né, ele é um julgar com sentido, um sentido de retributivo. Né? Você pode ter justiça retributiva, já que você fez, você tem que pagar. Né? Essa justiça que aparece nas redes sociais, né? Matem, não arranquem a cabeça, cancelem. Né? A pessoa falou uma palavra inadequada. Ou a justiça, mais no sistema americano de justiça, né, que a pessoa tem que ser punida pelos seus atos para dissuadir os outros. A maioria do mundo tem uma justiça restaurativa. Até do Brasil, na teoria, é restaurativa. Né? O sistema judicial ele é feito para recuperar aquele que erra e devolvê-lo à sociedade. Certo, Rodrigo? Essa é a filosofia por trás do sistema brasileiro de justiça, que é inspirado no sistema europeu, né? Que é uma justiça restaurativa. Né? Ela é feita para devolver a pessoa que erra de volta à sociedade de forma restaurada. E esse Shafá aqui, ele tem essa pegada, né? Essa justiça restaurativa. Então, a questão é por que Deus aparece em Sodoma, né? Ele viu o pecado do povo e destruiu tudo, foi acabar com tudo, jogou fogo, enxofre e queimar tudo, porque esse Deus vingativo e aterrorizante que aparece, né, lá. Só que quando você vê sacar, né, a opressão ali, o que motivou a ida de Deus a Sodoma, né, era a opressão do povo.
O que motivou a ida de Deus, a Deus falar com Moisés? Que ele ouve o clamor dos hebreus, né, que estavam sendo oprimidos. Né, esse clamor. Então vamos pegar as 4 palavras. Quando há esse certo tipo de maldade, essa opressão, esse rachá, que cause, rachá, né, que é mal, esse tipo de maldade, que cause o sofrimento amargo, ligado à opressão, que vem da opressão, sacar, Deus vai ouvir esse lamento e vai trazer o julgamento, shafá, para colocar ordem de novo no caos. É um Deus que age quando ele vê a opressão. Mais na frente, em Êxodo, lá em Êxodo 22 a 24, tem um verso interessante, que a gente vai ver alusões no futuro. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos órfãos. Nossa. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, que são pessoas mais frágeis, né, mais vulneráveis por natureza, né, próprio inerente à condição delas. Porque se fizerem e eles clamarem a mim, suas esposas viúvas e seus filhos órfãos. Né, você vê a resposta de Deus à opressão. E você vê essa preocupação com as viúvas e os órfãos, até no chamado à igreja, né, depois de Jesus, de cuidar das viúvas e dos órfãos. E não cuidar das viúvas e dos órfãos sendo um pecado por omissão. Né? Então, Deus age quando ele vê esse tipo de sofrimento. Alguém vulnerável sendo oprimido. Né? Então, isso acontece conosco também. A gente experimenta um pouquinho disso. Você tem você tem um filho, e você vê um filho fazendo algo errado. Imagina que a gente tem duas filhas, né? E quando elas mais jovens, elas tinham alguns conflitos que uma, assim, agia contra o outro para ferir, né? No início, bem pequenas, até fisicamente, depois pararam com isso, mas ainda ficou vontade de ferir verbalmente, né? Teve muitos conflitos aí durante um bom tempo. Hoje tem menos, mas foi muito forte. E quando os pais veem isso, você vai intervir, vai julgar. Mas qual é o seu objetivo? É punir ou é restaurar? Restaurar a relação, restaurar. Às vezes você até chega com uma disciplina, não é? Vai deixar um castigo, fazer uma disciplina, mas qual é o objetivo? Que a criança aprenda e você restaure a harmonia. E quando há uma punição com raiva, né? Caramba, eu já falei, pá, uma punição com raiva, aí é só a punição, né? Aí não é a punição, não estamos emulando a Deus quando há uma punição com raiva. Agora, quando há uma disciplina restaurativa, aí sim, né? É como Deus age. Disciplina restaurativa. Então, você vê, essas duas histórias estão ligadas aqui. Então, Deus agiu com Sodoma. Pô, mas ele destruiu toda a cidade. E aí a gente lembra da conversa de Abraão, né? Mas se tiverem 5 justos, 10 justos, que é 40, 30, 20, tá? Né? 10. Porque para acabar com a opressão que aquelas pessoas estavam fazendo, e a gente não tem ideia profundamente, né, de qual era o tipo de coisa, mas com a opressão que aquele povo estava fazendo, essa foi a solução que Deus encontrou para acabar e restaurar a harmonia ali entre aqueles povos, né? Desse nível chegou. Assim como com o egípcio, né? Com os egípcios, que vai chegar, a gente sabe, né? Que vai escalar ao ponto de morrerem os primogênitos, porque o faraó não deixou antes disso, né? Não deixou o povo sair antes disso, que era o povo que estava sendo oprimido. Se o faraó se convencesse na 5ª, na 6ª, 7ª praga, não ia chegar nesse ponto. Mas foi o que foi necessário para os oprimidos deixarem de ser oprimidos. Né? Então se vê duas histórias ligadas, né? Aí. Com o quê? Deus trazendo o julgamento restaurativo para libertar os oprimidos, né? Que clamaram aí. No caso dos judeus, os oprimidos que clamaram a ele. Tá? Então, voltando aqui à nossa história,
lá em Êxodo 5. Depois Moisés vai lá, encontra Arão e vai falar com o faraó. E o faraó não atende Moisés e ainda aumenta o fardo dos hebreus. E os hebreus vão reclamar com ele. E Moisés fica chateado. Então, aqui em Êxodo 5, ele diz assim: Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Então, desde que me dirigi ao faraó, ele piorou, tem maltratado mais o povo, e tu não libertaste esse povo. Pô, Deus, me ajuda aqui, você me chamou, afinal, eu nem queria vir. Né? Você me chamou até aqui, olha o resultado só. E aí Deus fala com ele, que ele vai fazer um pouco, e depois manda ele falar com os israelitas ali. Êxodo 6. Êxodo 6, verso 6 a 8. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que, com a mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Palavras bonitas, né? Mas quando ele falou isso para os israelitas, o que aconteceu? Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Foi um discurso bonitão, né? Para os israelitas, mas eles estavam tão agoniados e não deram a menor bola para ele. Falou: você só causou problema para a gente. Da última vez, você falou com Moisés, com o faraó lá, e quem se deu mal foi a gente, não foi você, não. Então, amigo, corta esse papo aí. E aí, Moisés, né, tá ali agoniado. E aí, no verso 11, Deus diz assim: Vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Então Moisés está um tanto inseguro aqui, né? E ele fala: caramba, nem os israelitas me dão ouvidos, vai ouvir o faraó? E esse não tenho facilidade para falar, na verdade, a tradução é assim: eu tenho lábios incircuncisos. Né? É isso que Moisés falou, lábios incircuncisos. O que ele quis dizer com isso? Né? Não só não tenho facilidade para falar, assim, a tradução literal é lábios incircuncisos. Talvez ele não se considerasse o quê? Um representante do povo hebreu, legítimo, não é? As questões com a identidade dele, né? As questões com a identidade dele aqui voltando. Em outras traduções trazem lábios hesitantes, né? Mas tem uma pista aqui que nos liga com essa história mal resolvida dele. Se a gente vê depois, em Êxodo 6, 28, 30, esse aqui a gente leu Êxodo 6, 11 e 12. Vamos no 28, 30, o que diz? Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade para falar? Olha os lábios incircuncisos de novo aqui. E se a gente vê isso no verso 11 e 12, no 28 a 30, os lábios incircuncisos, mesmas palavras, parece que a gente deve procurar alguma coisa aí no meio, né? O verso 17 a 20. O que tem no verso 17 a 20 aí, hein? O que vocês acham aí no verso 17 a 20? Êxodo 6, né? Êxodo 6, 17 a 20. O que aparece aí? A genealogia. A genealogia de quem? Moisés. De Moisés, né? De Arão. Lembra que a gente falou dos pais dele, do pai, da mãe, né? Tradicional, com nomes muito hebraicos, tradicionais. Você tem a genealogia, ou seja, de onde Moisés veio.
Então você tem Moisés aí com essa crise de identidade dele, com os lábios incircuncisos, e no meio, da onde ele veio, quer dizer, a origem dele, como um hebreu legítimo. E se você der um passo atrás, assim, né, olhar de cima, com a visão panorâmica, será que existiria alguém, naquele momento da história, mais qualificado do que Moisés para fazer esse trabalho? Um cara com uma origem hebraica fortíssima, criado na cultura egípcia, ou seja, podia fazer a ponte entre os dois mundos, que tinha, de certa forma, né, acesso ao faraó ali, conhecia a casa real toda, e treinado, né, para falar ali em elementos de liderança, né, de pessoas, de supervisão. Existiria alguém mais preparado para isso ali? E ainda assim, essa pessoa estava extremamente insegura por causa da própria criação dele, por causa da crise dele, né, dos lábios incircuncisos. Para tratar isso, o que as escrituras trazem? A genealogia de Moisés, dentre as duas chamadas do lábio incircunciso. Né? Então, as inseguranças de Moisés, se você olha desse jeito, elas até podem parecer meio ridículas, né? Para quem está olhando de fora. Claro que para ele não era. Mas Deus, que tem esse olhar panorâmico, não fala isso para Moisés. Né? Deixa de ser bobo. Você não tem ninguém melhor que você, não. Você está sendo infantil com isso aí tudo. Cresce aí. Cresça. Não. O que Deus faz? Deus vai até as inseguranças dele. Vai até o nível onde Moisés está. Onde o coração de Moisés está. E pede que ele confie. Né? Traz Arão para ajudar e pede que Moisés confie nele. Moisés não tinha nenhuma confiança nas suas próprias qualificações. E como nós, eventualmente, não temos confiança nas nossas qualificações e nos sentimos tão inadequados para realizar algumas missões. Mas Deus não pede que a gente tenha confiança nisso. Ele quer a disponibilidade e a confiança de Moisés. E Moisés ficou, sim, muito disponível e foi se tornando, né, muito confiante também. Deus não está interessado tanto nas nossas qualificações. Claro que ele pode usar nossas qualificações, mas o que ele espera de nós, nossa disponibilidade e nossa confiança. Se não fosse isso, todos nós que temos essa síndrome do impostor, né, que não mereço estar aqui, não sou digno, eu sou isso, aquilo, não sou capaz. Deus não poderia usar ninguém que sofre com isso. Mas Deus não está interessado nisso. Deus não está interessado no que você acha das suas próprias qualificações. Está interessado na sua disponibilidade e confiança. Aliás, se olhar para o outro lado, tem muita gente que se acha hiper qualificado, hiper confiante e não está disponível nem pronto para confiar em Deus. Não adianta nada isso. É muito melhor o contrário, não é? Ter a disponibilidade e a prontidão para confiar em Deus. E o resultado, não, o princípio do resultado disso, a gente vê lá no capítulo 7, no verso 1, onde você tem aqui um epílogo aqui. O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Cara, eu gosto disso. Deus diz para Moisés: eu lhe dou a minha autoridade. Cara, forte isso, né? Você imagina Deus falando isso para alguém? Eu lhe dou a minha autoridade. Não é diante do seu filho, que você, de certa forma, tem essa autoridade diante do seu filho, mas é diante do faraó. Né? Eu lhe dou a minha autoridade diante do faraó. Porque aqui Moisés já tinha crescido, né? Já tinha apanhado, já tinha sido rejeitado pelo faraó, pelo povo, e continuava disponível e cada vez mais confiante. E aí Deus lhe dá a sua própria autoridade. Uau. Acho que é um bom ponto para a gente terminar aqui o nosso papo de hoje. Bem, ok? Obrigado pela atenção de vocês e a gente volta no próximo, avançando um pouco mais em Êxodo, avançando um pouco mais no Egito. Então, meu nome é Daniel Gesine.
com a companhia da voz melodiosa e perspicaz de Patrícia Duboc, mais Areta, David, Vinícius e Rodrigo, que vocês não ouvem muito a voz dele, mas eles estão aqui e a gente vai discutir um pouco mais já já. Até a próxima.